Paz do Senhor, professores da nossa EBD, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese podcast. E hoje comigo a nossa querida professora, irmã Ivanilca, paz do Senhor. A paz do Senhor, Manu. Amém. Somos gratos a Deus pela vida dela e por estar hoje conosco para compartilhar orientações, dicas para a lição de número 11, que tem por título A Promessa de Provisão. Professora Ivaníqua, quais são os objetivos dessa lição? A lição de número 11, Manu, tem três objetivos, né? O primeiro é conscientizar de que o Senhor provê a necessidade básica dos seus filhos. O segundo é enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro objetivo é explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Amém. Então, essa lição, né, ela traz algo bem atual e que todos nós, de alguma forma, vivenciamos todo dia, né, em alguma área. Tem dias que vai se sobressair, né, a área, às vezes, de uma resposta, de um exame, aí vem aquela ansiedade. Aí outro dia vem a área, como a própria lição vai trazer, da provisão, do alimento, do vestir, do comer. Em outras situações, né, vão vir respostas, né, as decisões a tomar. Então, a todo momento estamos imersos nessa cultura justamente da ansiedade. É interessante a maneira, né, como o pastor Elinaldo ele traz essa abordagem dentro da lição para nos lembrar, né, que e a passagem então que ele usa como a leitura bíblica em classe, ela realmente é um refrigério, e deve ser, né, um refrigério para nossa alma ansiosa. E aí cabe, nesse início da lição, até algumas é, perguntas, né, de reflexão, não só em relação à promessa, né, em retomar lá o que a gente tem falado durante essas 10 lições até agora sobre o que é promessa, mas também falar sobre que deixa, né, normalmente você ansioso. E aí cada um vai trazer à tona aí. E dentro disso, que passagens bíblicas vêm à mente quando você pensa nisso, né? Quando você está ansioso por alguma razão, então o que vem à sua mente, o que você pensa? Então você pode começar aí introduzindo a aula, refletindo com os seus alunos sobre isso. Irmã Ivanilca, sua dica, orientação pedagógica para essa lição. Amém, Manu. Eu vou colocar aqui um material, tá certo? Que a gente trouxe para compartilhar com os professores sobre essa lição, que, como você falou, como é atual a palavra do Senhor, como ela se renova e como ela faz sentido, né, para a vida do cristão. Então, Deus tem preparado uma mesa tão farta para nós, né, nesse último trimestre, um banquete celestial a cada EBD. E na lição 11 nós vamos ter a promessa da provisão, que coisa rica, né? É, como Deus é maravilhoso. E como você falou, né, nesta lição a gente vai ter esse enfoque desse aspecto super atual que é a ansiedade, né? Então, esse material vai estar disponível para você, professor, através desse QR Code ou através desse link, tá certo? Então, fica à sua disposição. A primeira dica que eu trago é a estruturação de um mapa mental, onde a gente pode estar trabalhando junto aos nossos alunos. Quais são as nossas necessidades? Quais são as nossas necessidades básicas? E aí, a lição vai estruturar três grandes necessidades, né? As necessidades físicas, as necessidades emocionais e as necessidades espirituais, né? Trabalhando nessa perspectiva que nós somos um ser integral, né? Nós somos formados por
espírito, corpo e alma, e cada um desses aspectos tem necessidades específicas. Então, a minha sugestão é que você comece trabalhando com seus alunos, né? Você pode estruturar esse mapa mental. Se você tem esse meio digital, você pode trabalhar fazendo essa exposição, não coloca as respostas. Ou se você tem um quadro branco, se você tem um flip chart, então você pode ir anotando com seus alunos e vai perguntando quais são as nossas necessidades físicas. São várias, a gente colocou aqui algumas, né? A questão do alimento, a vestimenta, mas o sono é fundamental, a saúde, né? Quando a gente pensa em necessidades emocionais, né? Então a gente tem uma gama, né? Eu não coloquei todas, eu fiz uma síntese, então a gente tem a necessidade de ser aceito, a gente tem a necessidade de receber afeto, de ter autoestima, de sentir segurança e de ter autocontrole, entre outras questões mais que a gente teria. E no contexto espiritual, a gente tem a necessidade da salvação, de obter comunhão e da direção de Deus, entre outras também, né? Então, essa atividade poderia ser um quebra-gelo, onde a gente iria ouvindo dos alunos e chamando a atenção deles para esse fator, que nós temos necessidades diversas e em características específicas, tá certo? Seria uma forma da gente estar chamando a atenção, inclusive para os aspectos que vão ser trabalhados ao longo da lição, tá bom? Outra perspectiva é no livro do professor, no livro de subsídio, né, da lição, o pastor Elinaldo trouxe um, uma contribuição que eu achei fantástica, né? No livro, ele vai trazer para a gente uma proposta que ele vai colocar assim, como a solução para os problemas da vida a partir da percepção e da visão do salmista. E aí, eu pensei que a gente poderia estar explorando isso na nossa sala, tá certo? Levando o texto bíblico e distribuindo cards ou na linha fazendo uma estrutura no mapa mental, onde o salmista, né, essa proposta, essa prescrição para a nossa saúde espiritual está no Salmo 37. E a gente poderia estar colocando quais são os 3 passos que o salmista coloca para a gente como uma prescrição de saúde mental. Então, Salmo 37:4, qual é a determinação? Alegre-se no Senhor, né? Então, aquela questão, né, da gente estar sempre percebendo que, apesar das nossas dificuldades, Deus sempre nos dá condições de se alegrar em alguma coisa, né? No Salmo 37:5, a orientação do salmista é entregar ao Senhor. Então, aquilo que eu não posso resolver, eu posso colocar nas mãos do mestre. E no versículo 37, ele vai dizer: descansar e esperar no Senhor. Então, você pode propor, distribuir, né, esses 3 aspectos e pedir que sortear entre os alunos, que alguém vá lá e faça um comentário, ou você pode entregar em forma de cartão para cada um responder. Quais os motivos eu tenho para me alegrar? O que é que eu preciso entregar? E como é que eu vou descansar? O que é que o Senhor espera de mim? Então, essa é uma proposta que eu estou trazendo, porque, como o Manu já falou, o pastor Elinaldo vai dar um enfoque super necessário sobre a ansiedade, que é o mal do século, né? E se nós temos um Deus que se preocupa com toda a nossa vida, em todos os aspectos, a gente tem aqui a orientação do salmista. Então, Manu, essas são as contribuições que eu estou trazendo para a lição de número 11. Amém, né? É, essa proposta da lição, ela é interessante porque
exatamente, né, esses 3 versículos do Salmo 37. E aí a ideia é você pedir, professor, ao seu aluno, entregar uma folha, né, e dividir essa folha ao meio. E aí, ele vai escrever ali uma lista de promessas que o Senhor já cumpriu em sua vida, né? E do lado, promessas que ele espera hoje, né? O que tem esperado já há algum tempo no Senhor. E aí no meio você pode até pedir para desenhar um relógiozinho, né? Para dar essa ideia de tempo, certo? E dentro disso, você vai pedir justamente para ele que dessas promessas que o Senhor me deu, eu preciso alegrar-me, que aí remete à esperança, né, de que ele no tempo certo irá me entregar, né? O que dessa promessa que eu estou esperando, que eu preciso descansar no Senhor e, por fim, né, o que ele espera que eu entregue a ele diante de tudo isso, né? Entregar todo ser, né? Toda a esperança, entregar tudo aquilo que ali vai trazer refrigério à nossa mente, à alma e ao corpo, ao espírito, como a irmã Ivanilca já bem colocou. Então, essas são as nossas dicas para a lição de número 11. Esperamos ter contribuído, professor, com a sua aula. Desejamos que Deus continue abençoando o seu ministério, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida de seus alunos. Agradecemos a direção do DENEC pela oportunidade e confiança. Desejamos a todos uma excelente aula. A paz, Amém. Senhor. A paz do Senhor.